Eu costumo dizer que na hora de vender, eu não estou vendendo só um produto, eu estou dando um pedacinho de mim e a pessoa está dando um pedacinho dela. Eu estudei, me formei analista corporal, mas aquilo ali para mim não fazia sentido eu trabalhar naquilo porque a minha maior paixão ainda é com vendas. Mas esse conhecimento eu trouxe para vender. Agora fala para mim, se a sua história fosse um filme, fosse um personagem, qual seria e por quê? Tem gente que já nasce sabendo exatamente o que quer da vida. E tem gente que vai descobrindo isso somente no meio do caminho. E acaba descobrindo na pressão, na necessidade e na luta diária. Porque às vezes a vida não entrega oportunidade pronta, ela entrega sobrevivência. E é aí que muita gente descobre a força que tinha e nem sabia. E hoje você vai conhecer a história de uma mulher que passou pelo supermercado, pela imobiliária, pelo telemarketing, por indústria, por vendas, até encontrar algo que muita gente subestima, mas que mudou completamente a vida dela. Porque enquanto muita gente via apenas um carrinho na rua, ela enxergou a liberdade, enxergou o crescimento e enxergou o futuro. E talvez o mais forte dessa história seja entender que o sucesso nem sempre nasce num escritório bonito. Às vezes ele nasce no sol quente, batendo de porta em porta, ouvindo não o dia inteiro, mas continuando mesmo assim. Porque empreender não é sobre status, é sobre construção. E hoje eu recebo aqui uma mulher que transformou comunicação em profissão e relacionamento em resultado. A Viviane Alves começou trabalhando ainda muito nova e passou por tudo isso que eu falei: supermercado, loja, imobiliária, tudo isso. Até viver momentos difíceis durante a crise econômica do país. E foi justamente num dos períodos mais difíceis da vida dela que surgiu uma oportunidade totalmente improvável: trabalhar vendendo Yakult de porta em porta. O que parecia loucura para muita gente virou propósito. Hoje ela soma anos de resultados, premiações, reconhecimento nacional e uma história construída literalmente nas ruas, olhando no olho das pessoas. E antes de começar o nosso episódio, deixa eu te falar uma coisa que pode estar acontecendo agora aí dentro da sua empresa e você não está nem percebendo. Enquanto você trabalha todos os dias, vende, paga conta, tenta crescer, a sua dívida pode estar aumentando em silêncio lá na Receita Federal e ainda cheia de multas, juros e encargos. E isso acontece principalmente quando ela já está na dívida ativa, inscrita lá na PGFN. E é exatamente aqui que a Spaces Redução Tributária entra. A gente é especialista nesse tipo de situação. Fazemos uma análise completa dos débitos inscritos, identificamos oportunidades reais de redução e revisamos parcelamentos e simulamos cenários para você entender quanto pode economizar. E tudo isso de forma clara e segura. E o melhor, essa análise é 100% gratuita e sem compromisso. E tem mais, você só paga se a gente conseguir gerar o resultado para você. Ou seja, se não tiver economia, você não paga nada. Agora me responde, faz sentido para você continuar pagando mais do que deveria? Ou entrar em um parcelamento sem avaliar se existe desconto possível? Então, faz o seguinte, aponta o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela agora. Ou chama a gente através do nosso site spaces.com.br. A gente vai te mostrar o caminho com estratégia, transparência e resultado de verdade. E para você que é contador, hoje a Spaces já conta com mais de 76 parceiros espalhados no Brasil. Se você quer gerar mais valor para os seus clientes e ainda criar uma nova fonte de receita, vem fazer parte com a gente, porque pagar a mais já deu. E agora sim, roda a vinheta e bora pro nosso episódio.
recebo aqui a Viviane. Seja muito bem-vinda, Viviane. Marcelo, muito obrigada por essa oportunidade. Né? É assim incrível, você me emocionou até contando o meu relatório de vida aqui. E eu espero que a minha história possa inspirar muito outras pessoas na área do empreendedorismo, não só na venda do Yakult, mas também em outras áreas. Com certeza. E você que está aí assistindo já deve ter tomado aquele Yakult, né? Aquele calor, aí passa a moça com o carrinho, assim, eu lembro da minha infância. Até o nosso técnico aqui, Alan, refletiu sobre isso hoje, né, Alan? Então, Com certeza. a gente lembra, né? Eu era criança, escutava o carrinho passando, mãe, quero Yakult, quero Yakult. Na minha época, era uma coisa cara, né? Hoje, talvez porque, sei lá, a gente tá adulto, né? Ganha um pouquinho mais, é mais acessível. Mas quando era criança, a gente passava dificuldade. Eu lembro que a minha mãe comprava um negócio de Yakult, era 3 irmãos, aí dividia, né? Vem 6 Yakult, Bem né? seis. 2 para cada um. Aí eu tomava meus 2 na hora e tinha que ficar. E o meu irmão ficava enrolando pra tomar, né? Ficava na geladeira. Puxa, e é o trem gostoso, né? Sempre tem um irmão que enrola. Tem, né? E deixa eu te fazer uma pergunta aqui pra quebrar o gelo já de cara. Quando você entrou na Yakult, você imaginava que um dia você teria orgulho de trabalhar na Yakult vendendo na rua, por exemplo? Olha, é interessante a pergunta porque quando eu lembro o nome Yakult, eu também volto para minha infância, né? A primeira vez que eu tomei um Yakult foi uma tia minha que tinha comprado, nunca tinha visto, e experimentei aquilo. E eu nunca imaginei que um dia, no meu futuro, eu poderia ganhar a vida, construir a minha história, né? Construir meu patrimônio com base na venda desse produto. E olha só, e hoje você sente orgulho. Muito orgulho, né? Eu tenho 7 anos de Yakult, 7 anos de muita batalha, muita luta, porque como você mesmo narrou, não é fácil estar na rua. A gente tem sol, tem chuva, tem ventania, né? Tem uma série de situações que você tem todos os dias que lutar para estar lá. E olha que bacana, gente. Hoje a Viviane empreende, ela tem um CNPJ dela, você tem um MEI, né? Eu tenho o MEI, né? Tenho lá o MEI, tenho a contadora que me auxilia, porque hoje, por conta da reforma tributária, a gente também tem que emitir a nota fiscal para quem compra esse produto, né? Então, assim, eu tento dar o melhor de suporte para esse cliente, porque não é só a compra do Yakult, é todo um sistema, né? Se você vê, além do MEI que eu tenho, eu ainda tenho alguém que também me dá esse suporte. Poxa, que interessante, gente. O papo aqui vai pegar fogo hoje, hein? Se fosse você, eu ficava até o final. E aproveita, já deixa aquele like aqui no nosso vídeo. Segue a gente no Instagram, vou colocar o arroba aqui embaixo do Gestão Sem Gravata. E se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal porque toda quinta-feira a gente tá aqui com uma história nova. E Viviane, antes então da gente falar dos dias atuais, vamos voltar lá no passado. A Viviane criança, a Viviane com 10, 11 anos. Quem era a Viviane? Ela era uma menina já assim, sonhadora, espoleta, bagunceira, era mais quietinha, reservada, tinha muitos amigos. Quem era a Viviane? Nossa, eu tive uma infância um pouco difícil, porque o meu pai acabou se separando da minha mãe e ele não deu todo o suporte que a gente precisava. Então, a minha mãe era uma empregada doméstica, trabalhou muito para não deixar faltar as coisas para gente, né? E até que, em um determinado momento, ela casou novamente. Hoje, o meu padrasto, ela já tem 38 anos, se não me engano, de casamento. Então, esse homem que auxiliou ela e conseguiu ajudar ela a terminar de criar eu e meus irmãos, porque nós somos em 4 irmãos, né? E eu morei em Guarulhos, praticamente eu falo a vida inteira, eu nasci em Ah, Guarulhos. é? Há 13 anos eu moro em Americana. Depois do que eu casei, eu tive 3 filhas nesse casamento, e aí num determinado momento a gente decidiu vir morar em Americana, há 13 anos atrás. E naquele período, quando a gente mudou, o primeiro local que eu fui trabalhar foi na Claro. E aí logo depois entrou aquela crise que eu falei, política, econômica, que infelizmente acabou assolando para todos nós, né? Situações difíceis. Foi que eu consegui chegar na Yakult. Mas assim, da minha infância até chegar em Americana, eu passei muitas situações difíceis, muitas escolhas difíceis, mas também teve momentos muito bons. Mas você, como pessoa, você era uma pessoa ativa pelo jeito? Você tinha muitos amigos ou não? Você era mais reservada? Não, eu sempre fui uma pessoa de fácil comunicação, então eu tinha muita gente ao meu lado, né? Eu conseguia fazer amizades com facilidade.
Então, eu sempre, na escola, no trabalho, com vizinhos, eu sempre tive muita facilidade para essa comunicação e para trazer pessoas para estar sempre do meu lado. E na sua infância ou na sua adolescência, você já vendeu alguma coisa? A- Olha, eu não tinha vendido nada, eu nem tinha noção que eu tinha esse potencial de venda, né? É como eu falei, eu conseguia trazer as pessoas para sempre estar do meu lado, mas eu não tinha parado para pensar nisso. Eu, na verdade, eu sonhava em trabalhar num escritório, auxiliar como um auxiliar administrativo, ou depois virar uma secretária, alguma coisa assim. Olha, mal sabia eu que se eu tivesse uma vida dessa, eu acho que eu seria infeliz. Olha só. É E, verdade. e o seu primeiro emprego foi aonde? Meu primeiro emprego, eu trabalhei num supermercado como operadora de caixa, né? Então eu tinha muito contato com as pessoas. Era um emprego que eu gostava bastante. E eu fiquei um pouco tempo porque depois aquilo já não fazia mais sentido, né? E tinha que trabalhar muito no supermercado, porque você trabalhava naquela época, eu trabalhava até de domingo. E e eu tinha que estudar também, então era muito cansativo. Aí chegou um momento que eu falei: "Isso aqui não é mais para mim". Foi quando eu migrei para uma outra loja, a loja era um pouco mais tranquilo, mais suave de movimento, né, mas também fui ficando lá por um tempo. Mas eu sempre assim, quando chega num patamar que aquilo não faz mais sentido para mim, aí eu já busco uma outra coisa que seja mais interessante, que me motive de uma outra forma. Entendi. E hoje a sua motivação, você encontra a sua motivação no atendimento ao público. Você gosta de gente, você gosta de falar com pessoas. Eu amo. Eu acho que é o que me motiva. Lógico que eu tenho vários sonhos para realizar, né? Só que é tão assim, é tão, ai, é motivador, me deixa feliz eu chegar na casa do cliente, ele tá me esperando. E não importa se é idoso, o idoso ele é muito caloroso. Às vezes ele não recebe muitas visitas naquela semana, mas tem a minha visita ali. E eu sei tudo sobre a vida da pessoa, assim como a pessoa sabe tudo da minha vida. E eu costumo dizer que na hora de vender, eu não estou vendendo só um produto, eu estou dando um pedacinho de mim e a pessoa está dando um pedacinho dela. Olha só. E outro público também que é muito fiel, que te espera assim com uma garra danada, são as crianças. As crianças já gritam. E quando eles me encontram fora do ambiente de trabalho, tipo um supermercado, tem que ver a alegria. Mas fala, tia do Yakult, alguma Fala, coisa? olha, mas geralmente chama de a mulher do A mulher do Yakult. Yakult. É a mulher do Yakult. Então já faz uma festa. Então é muito legal essa recepção, sabe? Você começou a trabalhar há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás. Conta um pouco pra gente, vamos voltar nessa decisão. Você comentou que foi um período de crise, né? Que você teve que se reinventar de alguma forma. É porque eu trabalhei sempre no CLT, Uhum. mesmo com vendas, né? Eu desenvolvi uma capacidade de trabalhar no CLT com vendas por telefone. Então, pela percepção do que eu escutava da voz do cliente, eu conseguia saber se ele estava triste, se ele estava feliz, se eu ia conseguir fechar o negócio naquele dia ou não. Então, porque eu trabalhei muitos anos por telefone. E não era só o telemarketing, eu trabalhei com vendas administrativa. E essa percepção foi o que eu trouxe para as ruas, né. Então, eu acho que foi o que me ajudou bastante para desenvolver hoje essa metodologia. E eu acredito que foi isso, essa junção do que eu aprendi ouvindo, porque eu falo, sabe, vendas é muito de você ouvir. Ouvir o outro, para o momento, escuta o que a pessoa quer, porque aí você vai atingir o seu objetivo de vender, porque você ouviu o que a pessoa precisa e você vai explicando para ele o que que ele precisa. Às vezes ele não sabe expressar todas as palavras, mas quando você escuta, você entende exatamente o que ele quer. Entendi. Mas aí, você adquirindo toda essa habilidade, você pensou assim, ah, por que não tentar, né? Lá na No época. caso da Yakult, foi um momento que eu estava meio desesperada, né? Porque depois de trabalhar tanto no CLT, eu não conseguia recolocação no mercado de trabalho. Eu não era chamada nem para entrevista naquele período de 2018. E aí a minha filha, ela apresentou problemas. O pediatra pediu para inserir na alimentação dela o Yakult, né? Porque ela tinha o intestino muito preso. Até então nem passava pela minha cabeça que aquele produto poderia resolver.
E aí tinha uma moça, eu na época morava no Jardim São Paulo, aqui em Americana, tinha uma senhora que passava vendendo os produtos e aí eu passei a comprar com ela. Então, um belo dia, a moça que era líder dela passou junto com ela me conheceu. 5 minutos de conversa, a mulher ficou encantada. Ela falou: você tem que estar na nossa equipe trabalhando com nós, né? E eu pensando comigo, essa pessoa foi a Savana, um beijo grande, Uhum. Savana, que eu sou muito agradecida que você ficou insistindo tanto, senão eu não estava nesse lugar, né? E a Savana fez essa proposta para mim trabalhar com a Yakult. Eu falei: essa mulher tá louca, que eu não vou empurrar esse carrinho na rua nem ferrando. Mas aí passou, acho que uns 30 dias, a situação apertou, eu falei: eu vou ligar para ela. E naquele dia que eu estava procurando o telefone dela para ligar, achei o número, eu falei: deixa eu ligar para ela. Ela falou que estava procurando o meu número para ligar para mim, Olha só. porque uma vendedora que atuava no Jardim São Pedro, ela tinha pedido baixa, não ia trabalhar mais com a revenda dos produtos, e como eu estava no Jardim São Paulo, era mais próxima para aquela região, ela queria ver se eu tinha interesse de ir para lá. E aí eu aceitei e estou trabalhando no Jardim São Pedro há todo esse período já de 7 anos. E esse começo aí? Porque eu fico imaginando assim, seu primeiro dia com o carrinho, num trabalho diferente, fazendo um percurso, não conhecer ninguém. Como que foi esse começo aí? Olha, a Yakult, ela é uma empresa que ela dá uma assessoria boa, tá? Ela não é aquela empresa que te abandona no meio do setor. Então veio eh, uma funcionária direta da Yakult para me acompanhar durante os 30 dias. Hum, Então ela montou o setor para mim, cada trecho do setor, porque o bairro ele é grande. Quando você olha assim o bairro, você fala: ah, é um bairro pequeno. Não, não é. Quando você tem que andar rua por rua, bater porta por porta, ele fica gigante. Então ela trabalhou a divisão desse setor por rotas. Eu então trabalhava de segunda a sábado e junto com ela nós íamos batendo porta a porta até fidelizar os clientes que iriam consumir o produto. Né? A gente era muito recepcionada, bem recepcionada por alguns, alguns agradecidos dizer que não tinha interesse no produto, tá tudo certo. uhum. Mas o trabalho era feito assim durante 30 dias. Ela fez esse acompanhamento, me ensinou a trabalhar com a venda, com o recebimento e também o repasse de pagamento para a empresa, para até chegar no final e explicar como é que eu tiraria o meu lucro também. Então foi um trabalho totalmente elaborado, tudo catalogado certo, tudo controlado, para que eu pudesse ver o meu lucro no final e entregar um bom resultado para a empresa. Entendi. E eu lembro que na minha época de infância, no mercado não tinha muito Yakult. O Yakult tinha que comprar na rua. É porque assim, a metodologia da Yakult, né, o fundador da Yakult, ele tinha como método o quê? Que esse produto chegasse no porta a porta. Né, o representante da empresa trouxesse o produto e te entregasse em mãos. Ele viria fresco para você, temperatura adequada, pronto para você já consumir, do que você pegar no supermercado. Porque muitas vezes a gente vai lá no supermercado, compra vários produtos, aí você passa em vários lugares, quando você chega em casa, às vezes aquele negócio já está até quente. Então, assim, você pode não garantir a mesma qualidade do produto. Então, assim, a ideologia da empresa era essa, que o produto fosse recebido no porta a porta. Nossa, eu lembro que era tão gostoso. Hoje ainda você trabalha, né? Mas assim, outras pessoas trabalham em outros bairros. Então, a Americana, por exemplo, é Isso. totalmente coberta. É, hoje não toda americana, porque nós estamos tendo dificuldades, né? A gente fala que nós, vendedoras porta a porta, eu diria que estamos meio que em extinção. Ah, é? Não é todo mundo que topa esse trabalho. Nós fazemos um trabalho árduo de divulgação, até mesmo eu que estou na rua, para oferecer outras pessoas a oportunidade de ganhar dinheiro, ganhar reconhecimento, né? Ganhar premiação também, fazendo esse porta a porta. Mas não é todo mundo que tem digamos que a coragem de encarar aquele dia a dia que Uhum. nem você mesmo narrou e que nem eu falei aqui sobre sol, chuva e tudo mais. Você anda com aquele chapéuzão para se proteger do sol. Às vezes eu uso boné e às vezes não, porque tem o guarda-sol, né? Ah, é verdade, tem o E às guarda-sol. vezes também aquece muito o couro cabeludo e você fala, não, hoje eu tenho que dar um respiro. E quando tá tempo de chuva? Tempo de chuva é assim. Se tiver uma garoa bem fininha assim, até dá para encarar, mas se tiver muita chuva, você só vai mandando o WhatsApp para os clientes, olha, amanhã eu entrego. Nossa, eu lembro, antigamente não tinha WhatsApp, né? Olha como Não que fazia, tinha. hein?
Hoje tem, viu? Porque se o cliente estiver saindo, tiver algum imprevisto, ele te avisa, né? Então fica mais fácil a comunicação. Ou também, tipo assim, eu chegar na casa dele e ele não tá, eu falo, e agora? Deixa com o vizinho. Nossa. Alguma coisa dá certo, mas o WhatsApp facilitou pra caramba a venda. Tá, então vamos falar um pouco de perrengue, coisa que ninguém gosta de falar, mas aqui a gente fala. Então, quando você passou o primeiro perrengue, eu imagino que foi lá na crise que você ficou desempregada. Deve ter batido o desespero, né? Antes de começar no Yakult. Sim, bateu o desespero porque eu estava pagando aluguel. Eu já estava com alguns meses de aluguel atrasado, água, luz. Pensa numa situação difícil. Eu falo, meu Deus do céu, para onde vai? E o pior, eu desempregada e na época o meu ex-marido desempregado também. Nós com 3 filhos pequenos para dar conta, mais 2 cachorros, era desesperador, né? Então, assim, antes de entrar, um pouquinho antes de entrar na Yakult, eu fiz até bolo no pote para vender de porta em porta. Daí depois, eh, eu lembro que o Temer liberou o saque do fundo de garantia e foi aquilo que salvou minha pele, porque eu morava no Zanaga quando eu mudei de Guarulhos para Americana, então eu fiquei acho que uns 4 anos no Zanaga. E aí eu falei com a imobiliária, qual eu tinha essa casa alocada, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso mudar dessa casa porque o valor do aluguel está muito alto, eu não vou conseguir dar conta, ainda mais com essa situação que a gente está passando. E aí foi quando ela me arranjou uma casa no Jardim de São Paulo, e lá tudo mudou, né? Porque no Jardim de São Paulo tudo mudou. E aí, com esse valor que eu recebi do fundo de garantia, eu consegui liquidar tudo. Os aluguéis atrasados, água, luz, consegui fazer compra. Acho que eu fiquei tão em desespero que eu fui no atacadão e eu saí comprando tudo de fardo. De tamanho era o desespero de você passar a situação difícil. E daí, foi a partir daí que eu conheci o pessoal da Yakult, e aí eu reescrevi uma outra história de vida. E você falou uma coisa, quando você muda de casa, eu mudei o ano passado. Vai fazer um ano. Não, fez um ano que eu mudei. Fez um ano esse mês que eu mudei de casa. Parece que você respira um ar novo, muda os pensamentos, reorganiza as ideias, né? É tão Exatamente. gostoso quando você vai, principalmente quando você vai para um bairro tranquilo, gostoso, né? Você começa a refletir sobre a vida. A padaria já é outra que você vai comprar o pãozinho, já é tudo no É bairro. verdade. É gostoso, né? É que tem gente que nunca mudou. Eu conheço muita gente que mora a vida inteira na mesma casa. Mas você que sempre mora, sempre morou, né, na mesma casa, tem a experiência de mudar, pra você ver que coisa gostosa que é. Muito bom, É, né? você começa de uma outra perspectiva, né? Porque eu cheguei no Jardim São Paulo, assim, frisando que aqui em Americana só mora eu e as minhas filhas atualmente. Eu não tenho nenhum parente. Qual a idade delas? Eu tenho a Bianca de 25 anos, ela é torneira mecânica na Suzano. Aí, Depois eu guerreira. tenho a Natália, que ela tem 24 anos. Ela trabalha numa indústria têxtil em Santa Bárbara, mas ela também quer ser empreendedora, né? Então ela Uhum. faz no IGA confeitaria, tá estudando para isso. E eu tenho a Laís de 11 anos. A Laís, ela estuda só o ensino Quer ser fundamental youtuber. ainda, mas no momento ela só me dá gasto. Ah, mas é bom demais. Eu também tenho duas meninas, quer É, dizer, mas já cresceram é também. assim, ela é muito amorosa, é uma pessoa que me incentiva muito. Tá, e nesse começo, você tentou procurar algum atalho pra tentar vender mais? Você tem cara de ser uma mulher competitiva. Você falou, pegou o carrinho e falou, aí eu vou ser a campeã de vendas. Você começou a estudar métodos ou pensou em algum jeito pra conseguir vender mais? Ah, eu quando me separei, eu tive que fazer acompanhamento psicológico, porque E foi nessa época? foi bem nessa época eu já era vendedora da Yakult. Aham. Entre os perrengues que você Uhum. perguntou anterior, eu passei pelo Covid. Eu vi clientes meus Nossa. falecerem, foi muito difícil, mas a gente superou. Eu não passei dificuldade financeira nenhuma naquele período, porque as pessoas entenderam que o Yakult era um produto que ajudava a aumentar a imunidade. Mas como Então, você fazia pra fornecer? eu levava de carro. Naquele período eu ainda estava casada, nós tínhamos o carro, então eu tinha que levar de carro, não podia circular com o carrinho. Foi um perrengue grande nesse período. E logo depois veio o meu divórcio. E aí o pessoal da Yakult e os meus clientes também, eles me abraçaram, me acolheram de uma forma que eu nem imaginava, porque é difícil. Você termina um relacionamento de 20 anos e tem um monte de caquinho para você ter que montar tudo de novo, colar tudo de novo. E entre as terapias que eu fiz para me recuperar emocionalmente, eu conheci o Elton Euler quando ele estava divulgando o trabalho dele sobre o Corpo Explica.
E lá ele falava que pelo formato do corpo da pessoa a gente conseguia entender quem era aquela pessoa. Como ela pensa, como ela sente, como ela age, dava para explicar até os problemas que ela tem e como ela sair daquele problema, porque ela não sabe. Então, assim, resumindo, nós temos 5 traços de caracteres que na maior parte das vezes as pessoas trabalham só na dor. E quando você desenvolve esse recurso, você consegue resultados melhores para a tua vida financeira, relacionamento, né, assim, em dinheiro, financeiro, né, no seu emocional e também no seu relacionamento amoroso. Então o que eu fiz? Eu estudei, me formei analista corporal, mas aquilo ali para mim não fazia sentido eu trabalhar naquilo, porque a minha maior paixão ainda é com vendas. Mas esse conhecimento eu trouxe para vender. Quando eu olho para uma pessoa, eu já sei se ela é mais racional ou se ela é mais emocional. É lógico que algumas pessoas são um pouquinho mais misturado e você fica meio na dúvida na hora. Mas quando ela é mais racional, você consegue trazer mais a dinâmica da importância dela tomar o Yakult todo dia. E geralmente é uma pessoa que busca grandes resultados para a vida. Então, você vai não só mostrar o Yakult, mas, por exemplo, um Tafmae, um Highline, que são produtos mais elaborados para quem quer cuidar da composição de vitaminas no organismo, porque às vezes você come mal, não tem a quantidade de vitamina diária que você quer ingerir. Então você traz consegue abordar de uma forma mais assim, racional para essa pessoa. Ela vai entender que aquele produto realmente é bom para ela. Ah, mas é uma pessoa emocional. Aí você traz a importância para a família. Então, é assim, eu me considero uma boa vendedora porque eu não vendo uma cartela de Yakult. Eu consigo vender kits, onde eu coloco vários produtos da Yakult e isso de forma semanal. Se fosse uma outra vendedora aqui, mais simples, eu não estou aqui questionando o método de cada um, mas se é uma profissional que tem meia insegurança de como abordar, ela vai vender só uma cartela. Eu acho que é essa a diferença. Nossa, que bacana. E o Yakult é recomendado para um adulto, por exemplo, tomar quantos por dia? Tem que tomar todos os dias? O que que é recomendado? É assim, no Yakult hoje, cada frasquinho, ele tem uma quantidade de lactobacilos, que nem o tradicional ele tem 16 bilhões. Ele é Caramba, tomado aquele potinho tem 16 16 bilhões? bilhões. Puxa. Geralmente, a Anvisa determina que tem que ter no mínimo, se não me engano, tá? Se não me falha a memória, é 1 milhão. A Yakult tem bilhões. É por isso que o pediatra indicou para minha filha o Yakult. Ele falou: não é para dar outras marcas. Se você vai no mercado, tem várias outras marcas. Uhum. Aqueles 16 bilhões é a quantidade adequada para você consumir durante o dia. Passaram 10 anos de estudo, a Yakult desenvolveu o Yakult 40. Algumas pessoas, eu sempre brinco, falam assim: ah, é para quem está acima dos 40. Não, gente, não é. Ele tem 40 bilhões. Um frasquinho dele é como se você estivesse abrindo aí praticamente 3 do tradicional para tomar de uma vez. Nossa, eu não sabia disso. Eu também achava que era acima do 40. Tá vendo? Você também que não toma porque se acha velho, ó, não é isso não, Não né? é. Quando eu era criança, minha mãe comprou 12 Yakult e colocou na geladeira. Tem uma história engraçada. E aí, ela foi trabalhar, eu fiquei o dia todo sozinho, com meus irmãos estavam pra escola, era mais novo. Quando ela chegou à tarde, tinha 3 Yakult só na geladeira. Eu tomei 9, criança. Eu tomei 9 Yakult durante o dia. Ela chegou, ela ficou brava, ela até me bateu e falou: Você tomou tudo o Yakult? Eu falei: Não, mãe, não tomei tudo, eu tomei só 9. A gente brinca. Mas foram 9. Imagina quantos bilhões. De lactobacilos invadiu o Caramba. intestino. E isso faz mal. Eu já vi gente misturar. Tem muita gente que faz com bebida alcoólica. É uma delícia. Yakult com gin, com vodka, sei lá, mistura com algumas coisas e faz uma bebida. Faz mesmo, fica um drink maravilhoso, super recomendo. Olha É só. uma dose de vodka, 2 frasquinhos do Yakult, gelo e um pouquinho de leite condensado e bora ser feliz. Ah, é? É ótimo, recomendo. Que bacana. Então, assim, o Yakult é fato que faz bem. Você Sim, acredita que se pessoas. Não tô falando só pra ela vender, não, viu, gente? Estamos falando aqui a verdade mesmo. Tipo assim, se pessoas tomassem o Yakult com mais frequência, é, teria menos problema. O meu cunhado, lembrando aqui, ele ia pra praia, tipo pra Ubatuba, ele sempre passava mal, com esse negócio de maresia, enjoo, virose que pega na praia, essas coisas. O médico dele recomendou ele, falou: olha, sempre que você descer pro litoral,
compra Yakult lá e toma um no café da manhã todos os dias que você vai passar menos mal. Ele começou a fazer isso, nunca mais teve problema de virose e passar mal na praia. Tomando um Yakult no café da manhã. É verdade, eu tive um cliente que disse que precisou ir para a região do Amazonas. Eles iam fazer uma viagem para lá, eu não lembro exatamente que região. E para evitar pegar, ou eles teriam que tomar uma vacina específica, ou o médico falou, já vai 3 meses antes de vocês viajarem, tomem Yakult todos os dias. Para aumentar a imunidade, vocês não correrem o risco de pegar essa virose. E eles fizeram isso, são meus clientes até hoje. Olha só. Peraí, segura um pouquinho. Ó, o papo tá bem legal, mas eu preciso te mostrar um negócio. Se você tá assistindo esse episódio, você deve estar pensando, cara, que qualidade é essa? Deixa eu te contar uma coisa. Você tá dentro do Spaces Studios. Aqui não é só um estúdio, é um ambiente pensado para quem quer crescer de verdade na internet. Olha isso. Enquanto você vê essas imagens, repara no nível do áudio. Cada voz é captada individualmente. Perceba que é limpa, é profissional. E a imagem? É um 4K de verdade. Multicâmeras, cortes dinâmicos, padrão de quem quer se posicionar com autoridade. E a iluminação? Não é só luz. É cenário, é atmosfera, é percepção de valor. Agora, olha isso aqui. A gente tem mais de 22 opções de cenários para você gravar. E é isso mesmo, 22 opções. Você pode gravar um podcast, no outro dia fazer um conteúdo mais sério, depois algo descontraído. E tudo isso sem sair do mesmo lugar. Aqui você não precisa se preocupar com técnico, com equipamento e com nada. Você chega, grava e sai com o conteúdo pronto para posicionar a sua marca. E mais, a gente ainda entrega cortes prontos para você postar nas suas redes. Ou seja, conteúdo que vira autoridade e autoridade que vira negócio. Então, se você quer sair do amador e começar a ser visto como profissional, faz o seguinte, aponta o celular para o QR Code que aparece aqui na tela ou acesse spaces com 2s studios.com.br. A gente fica localizado aqui em Americana, interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Vem conhecer, porque conteúdo hoje não é mais opção, é posicionamento. E posicionamento aqui é outro nível. Agora sim, bora voltar para o nosso episódio do Gestão Sem Gravata. Então, outra coisa que as pessoas acreditam é que o Yakult é um laxante. O Yakult não é laxante, ele é um probiótico, né? Ele vai ajudar a regular a quantidade de bactérias boas, que às vezes você tá só ali com bactérias ruins funcionando no seu intestino, então ele vai equilibrar isso, tá? Então, assim, você tem um intestino muito preso, você passa a tomar o Yakult e vai regularizar essa situação. Só que se você tiver pego uma virose, está com aquela diarreia terrível, você tomando o Yakult vai fazer com que o seu organismo consiga equilibrar essa parte das bactérias mais rápido e aí vai cortar essa diarreia também. Então, assim, a pessoa fala, ai, não, só vai soltar, não quero. Mas é o que você tem que ter na sua cabeça que o Yakult não é laxante, é um probiótico. Nossa, tá vendo, pessoal? Tá vendo? Aproveite e já deixa um like nesse vídeo aqui que ela tá dando uma lição aqui pra vocês. E bora tomar Yakult todo dia, né? Todo dia. Você tá vendo? É gostoso quando a gente tem um bom produto para vender, né? Isso faz a diferença também. Faz, Porque ser um total. bom vendedor enganando pessoas é uma coisa. Agora, ser um bom vendedor beneficiando pessoas, sabendo que o produto é bom, é outra coisa. Eu imagino o seguinte: você vendendo o Yakult, primeiro você tem que acreditar no produto, que é o que você faz hoje, né? Você acredita nos benefícios dele, né? Isso é provado cientificamente. Aí fica até muito mais fácil de explicar para a pessoa. É que tem muita gente, né? Infelizmente aqui no Brasil, né? Pessoas que dão golpe, mudando até um pouco de assunto aqui, que vendem coisas que não fazem bem. Vou dar um exemplo aqui, claro, tigrinho, por exemplo, aposta, essas coisas que fazem as pessoas a ter depressão, se matar, e a pessoa fica rica com isso. Para mim, esse tipo de coisa não é empreender. Empreender, para mim, é aquilo que beneficia a sociedade de alguma forma. Não é acúmulo de riqueza. Você não concorda comigo que quando o jogo é só o dinheiro, não é interessante? Ah, o que você faz? Eu faço isso e ganho dinheiro. Tá, mas o que você ajuda? O que você contribui? Ah, então, isso aqui não faz muito bem,
mas eu ganho dinheiro. Então, para mim tá errado. O seu trabalho eu acho bacana, por quê? Porque você tá vendendo saúde. Então, a pessoa que fala não para você é porque a pessoa falta conhecimento, é outra situação, porque é muito improvável, né, sabendo de tudo isso, não tomar um Yakult, né, não comprar um Yakult. É verdade. Geralmente, algumas pessoas não consomem o produto porque elas têm, por exemplo, intolerância à lactose, assim, um grau mais severo, né? Mas, assim, na grande maioria, todos os produtos desenvolvidos pela Yakult, eles passam por processos científicos para comprovar que a utilização deles vai trazer esse benefício para a saúde. E então, sobre o que você falou, trabalhar com um produto que eu acredito. Se eu não acreditasse no produto, eu nem ia conseguir vender ele. E é um produto que eu, particularmente, eu mesma consumo todos os dias, né? O Yakult, o Tafmae, tem o Highline também. Eu tive experiências de cliente que estavam com problema de anemia profunda e o médico indicou tomar o Highline, que ele é rico em ferro. Então, além de todas as vitaminas lá, tem vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina E, vitamina C também. E aí você entra nessa composição, ainda tem o ferro. A pessoa, 3 meses tomando aquele produto diariamente, ela recuperou o problema de anemia dela. Então, isso é legal, porque é uma pessoa na prática consumindo o seu produto e mostrando que aquele produto funcionou para ela. Que bacana. E fala pra mim, o que o Yakult te ensinou sobre pessoas? Nossa, é uma pergunta bem complexa, né? Eu conheci gente de todas as classes sociais. As pessoas, elas te recebem com o coração aberto. Nos momentos mais difíceis que eu passei, como eu já mencionei, que foi o período do meu divórcio, o período da pandemia, eu vi que as pessoas, elas se unem. Quando elas veem que você é verdadeira, que você é o que você diz ser, né? Porque tem muita gente que fala que é uma coisa, mas ela age totalmente diferente. Mas quando você é simples, é só você mesmo, todas as pessoas te ajudam. Todas as pessoas estão do seu lado. E a ajuda que eu digo não é ajuda, aqui estou falando de dar alguma coisa ou de ser dinheiro. Não, é às vezes uma palavra que você precisava ouvir que às vezes eu dou para aquela pessoa. Eu já cheguei em situações bem difíceis onde a pessoa tinha acabado de perder um ente querido. E você não tem palavra para falar para uma pessoa daquela. Aí você só dá um abraço e a pessoa fala: "Olha, aquele momento que você veio aqui fez toda a diferença para mim". Isso que é bacana, sabe? Eu acho que vai mais além do que só vender o Yakult. Que é exatamente a próxima pergunta que eu ia te fazer, ó. Qual a diferença entre alguém que apenas vende e alguém que cria relacionamento? É isso. Essa conexão não tem preço. Essa conexão de todos os momentos, porque eu tô ali todos os momentos. Você tem noção que eu trabalho lá há 7 anos, o quanto de grávida eu vi? A pessoa falou: "Olha, eu estou grávida". E eu fui passando, e a barriga foi crescendo, e eu fui passando. O bebê nasceu, eu fui passando, e o bebê que vem com dinheiro para pegar o Yakult agora, não sabe nem falar Yakult, eu quero Cut, Cut, tia. Olha só que Então, legal. é isso, é uma conexão que não dá para explicar. Eu acho que é por isso que eu nem consigo, imaginar construindo o restante dos meus dias como profissional fora da Yakult. Mesmo que seja um trabalho intenso, porque eu imagino, né? Você tem que ter um preparo físico para poder fazer esse trabalho, empurrar um carrinho o dia todo, principalmente num sol quente, de repente. Mas o que te motiva são esses relacionamentos. Exatamente. Saber que você vai ver aquela mesma pessoa, que nem você disse aí das pessoas grávidas, dos idosos, das pessoas que estão ali te esperando. Porque eu acredito que deve ter muitas pessoas que ficam esperando aquele dia, aquele momento, não tem? Nossa, e se eu atrasar? Se eu atrasar, a pessoa já tá me ligando: "Aconteceu alguma coisa? Você já tá a caminho? Você já tá chegando?". É assim, eles têm todo um cuidado também. Aí é bom, né, a gente se sente cuidado, se Ó, ela sente tá chegando, valorizado. todo mundo no portão, assim. É, eu lembro que teve uma vez que eu estava fazendo um trabalho e era dobradinha porque ia ter um feriado, né. No Jardim São Pedro, o pessoal lá, eu costumo dizer, tem um poder aquisitivo bacana e quando é feriado prolongado, a maioria ou vai para um sítio, ou vai para um passeio, ou para alguma coisa assim, não fica em casa, é muito difícil. Então eu começo a elaborar, vai ter o feriado na sexta, então na quinta eu faço a turma que eu entrego de quinta, e na parte da tarde eu já começo a turma da sexta. E eu lembro que tinha um menininho lá que eu não lembro agora o nome dele,
mas a avó dele é a Sueli. Ela falou assim pra mim: olha, traz uma cartela pra mim que o meu neto vai estar aqui. Eu falei: tá bom. Só que eu vou entregar na parte da tarde, porque como é quinta-feira, eu vou ter que priorizar a turma de quinta primeiro. Ela falou: sem problema. Quando deu umas 4 horas da tarde, eu toquei a campainha. Esse menino, quando abriu o portão, ele falou bem assim pra mim: Tazou? Eu. Que ele falou? Não entendi. Ela começou a rir e falou: ele tá bravo porque você atrasou. Olha só. Eu achei incrível, eu fiquei olhando pra ele tava bravo, assim, a sobrancelha franzida, olhando pra mim, como que diz, eu tô esperando desde cedo. Caramba. E eu falei pra ela, você devia ter contado pra ele que eu vim à tarde, né? Aí eu pedi desculpa pra ele, eu falei, a tia promete, dá a palavra que semana que vem eu venho mais cedo, tá bom? Ele olhou desconfiado pra mim, pegou o Yakult, virou as costas e foi embora, não quis nem papo. Mas eu não esqueço isso, eu sempre, quando lembro de alguma coisa, eu lembro disso. Já teve algum perrengue nessas vendas na rua? Algum tipo de briga ou mal entendido? Alguma situação que te deixou desconfortável? Olha, assim, de briga, essas coisas não, mas me aconteceu uma situação, por exemplo, que eu estava no Nova Americana, eu estava fazendo venda para uma cliente, né, habitual, e aí eu terminei de atender ela e chegou um rapaz. Aí ele falou assim, perguntou a hora, eu falei que era umas 10 horas da manhã, né? E aí ele falou para mim, nossa, eu tô arrasado. Eu enterrei minha esposa às 8 horas da manhã. E aquele rapaz começou a chorar. Aí ele falou que ele era um policial, que tinham tirado as armas dele para ele não tentar se matar, coisa do tipo. E eu fiquei olhando para aquele rapaz, eu falei, um rapaz jovem e tal. Não tinha o que falar para ele, sabe? E aí ele começou a chorar, ele me pediu um abraço. Eu falei, gente, eu Uhum, vestida toda uniformizada e uhum, pensando comigo. Você fica um pouco apreensiva com aquela uhum. situação, mas abracei ele, o que eu pude falar de palavra para dar conforto para ele. Conversei, acho que com ele uns 40 minutos. Eu acho que foi assim uma situação inusitada, diferente do que eu jamais esperei passar. Ainda dei um Yakult para ele. Eu falei: "Toma um Yakult, né, para você se acalmar, tal". E fui conversando com ele até que eu me despedi. Eu falei: "Olha, eu tenho um compromisso, tenho que pegar minha filha na escola, eu não posso ficar mais conversando com você, mas volta para casa". Ele estava tão desorientado que ele estava andando mais de 1 hora a pé, né, eu nem lembro que bairro que ele morava. Então, às vezes, eu fico pensando: "Poxa, que situação difícil". Sei lá se foi Deus que colocou eu ali para dar um apoio para aquele rapaz, porque ele realmente estava muito desorientado, né. Mas não foi só situações, assim, difíceis, né. Já aconteceu de eu estar ali perto da rua Dom Bosco, eu ver um trator vindo ali pela rua Riachuelo e eu falei: "Nossa, esse trator vai vir para cima de mim, eu vou ter que jogar o carrinho em cima da calçada". Aí eu, no sacrifício, consegui colocar o carrinho na calçada, o cara encostou, ele só queria Yakult. Eu falei: "Por que que você não acenou lá de baixo?". Eu tenho trauma de trator, tá, ele Ah, faz muito é? barulho e quando eu era criança me dava um desespero que eu tinha vontade de chorar quando escutava aquele barulho. E aí imagina o cara jogando o trator pra cima de mim? Olha só. É, mas tem umas situações assim também engraçada. E aí, estão gostando desse papo aqui? Se tiver gostando mesmo, então deixa o like aqui, ó. E você que compra a Yakult dela toda semana, deixa um comentário aqui pra ela, deixa uma pergunta, deixa um apoio aqui, porque tá bem bacana aqui. E agora a gente chegou no nosso quadro Na Lata. Você que acompanha o programa, você sabe, né? O quadro Na Lata eu faço 10 perguntas aqui para nossa convidada, para o nosso convidado toda semana, e eles têm que responder somente sim ou não. Não vale outra coisa, combinado? Combinado. Ou é sim ou é não. Então vamos embora começar. Ó, primeira pergunta aqui pra você. Já saiu pra trabalhar sem vontade nenhuma, mas teve que ir mesmo assim? Sim, Já transformou um não em venda depois? sim, Já percebeu que escutar vende mais do que falar? sim, Já se sentiu invisível em alguma situação? sim, Já percebeu que às vezes o cliente compra mais pela conversa do que pelo próprio produto? sim, Já entrou numa casa para vender e saiu aprendendo uma lição de vida? sim, Já sentiu que a liberdade vale mais do que a carteira assinada? sim, Já percebeu que a confiança se conquista nos pequenos detalhes? sim. É tudo sim, gente.
Já teve um dia comum que acabou virando uma oportunidade gigante? Sim, Já conheceu pessoas simples, mas com histórias gigantes? sim. Tudo assim. Bacana, então terminou as 10 perguntas. Agora eu queria que você refletisse sobre essas perguntas, né? Pode até mexer. E vamos comentar umas 2 ou 3 dessas que eu fiz, se você tiver. Na primeira, se alguém perguntar assim se eu já saí para trabalhar sem vontade nenhuma, já, principalmente quando a gente está doente. Mas o compromisso é maior que qualquer outra coisa. Ou também se estiver chovendo. Não, aliás, eu tenho clientes que eles fazem o pedido já via WhatsApp e me mandam o pagamento. Aquilo me dá uma paura que eu falo, meu Deus, está chovendo, não para. E eu sinto que eu tô na dívida. Entendi, nossa. Mas, geralmente, é se você estiver doente, mas você tem aquele compromisso e você fala, não, eu tenho que ir. Porque o cliente não. E raramente eu fico doente, mas se às vezes você fica meio É porque estão derrubado. meio acute, né? Pois é. E aqui uma que eu achei muito interessante foi, deixa eu ver aqui. Já conheceu pessoas simples, mas com histórias gigantes. Já. Principalmente o pessoal da terceira idade. Eles têm histórias assim incríveis. Eu tenho clientes que disseram que na época delas, mulheres, a maior parte são mulheres, tá? Os homens, infelizmente, eles acabam falecendo primeiro. Mas tem mulheres que contam que elas não sabiam ler e escrever. Elas não tinham direito a ir para a escola. Eu não consigo imaginar isso. Eu sou de uma geração que nós vamos para a faculdade. Uhum. A gente ganha várias profissões onde às vezes os homens nem têm, assim, tinha destaque e hoje já nem é tanto, né? Às vezes você vê até mulheres atuando mais em determinadas áreas hoje do que homem. Então, quando você conhece essas histórias das pessoas mais idosas, você fala: "Uau, como conseguiram passar por isso?". Muitas vezes a minha empatia nem chega lá, aonde aquela pessoa tá, não consigo imaginar. Então são histórias fantásticas. Porque ler e escrever, hoje eu conheço todo mundo que sabe ler e Uhum. escrever, sabe usar um computador, digitar, sabe tudo, e a pessoa não saber nada disso, é uma coisa que para mim, né, não entra na cabeça. E às vezes o pessoal naquela época, os pais não permitia, só quem tinha esse direito eram os meninos, começar a educação deles cedo. Mas só porque eles eram meninos e as meninas não tinham tal direito. Então eu acho que foi uma coisa que me impactou dentro das histórias que eu conheci. Poxa, que interessante. Vamos pegar mais uma? Ver se você consegue ver mais uma. Ó, já teve dia, que nem aqui essa número 9, já teve um dia comum que acabou virando uma oportunidade gigante? Já. Tanto na área de vendas quanto no encontro no Legacy Coffee que eu conheci você. Olha só, tá vendo? Que oportunidade que é essa, gente? Tá falando que alguém disse que a minha voz aqui podia inspirar outras pessoas? Já imaginou? Isso é uma oportunidade de ouro. Então aproveita. Que bacana, gente. E agora fala pra mim, se a sua história fosse um filme, fosse uma série, fosse um personagem, pode ser um super-herói, um desenho animado, qualquer coisa, ou o título de um filme, qual seria e por quê? Seria Ayrton Senna. Ayrton Senna. Ayrton Senna para mim era a excelência de tudo que você deseja. No seu sonho, ele era um cara que tinha sonhos, que buscava resultado, mas ele tinha duas frases que eu guardo comigo aonde eu vou, em cada ponto que eu toco minha mão e que eu falo: "Eu quero isso para mim". O primeiro: "O que importa é vencer, o resto é pura demagogia". E ele tinha razão. E em segundo, a segunda frase é: "O segundo lugar é o primeiro lugar dos perdedores". Então, tudo que eu sempre desenhei para mim, no meu relacionamento, no meu trabalho, no meu negócio, na minha vida, em tudo, você tem que ter entrega de 100%. Você não pode ser medíocre. Você tem que ir lá e fazer. Se você quer ter a vida que você quer para você, você tem que se entregar 100% e correr atrás. Para isso, eu lamento para quem não concordar, mas você vai ter que ser campeão. Então é por isso que ele chegou onde ele chegou, né? E eu lembro que várias entrevistas que eu vi do Ayrton Senna, porque quando ele faleceu eu tinha 18 anos. Ele falava que ele queria chegar ao pentacampeonato, porque ele queria se igualar ao Fangio. E eu falava: "Que legal, ele também tem um ídolo para chegar lá". Imagina um cara que nem aquele, que era assim 100% focado, 100% entrega, 100% resultado. É o que eu inspiro para minha vida.
Não só para o meu negócio, mas para minha vida. Poxa, profundo, né? O que que vocês acharam, gente? Deixa o comentário aqui, hein? Tá interessante, não tá, pessoal? Então vamos lá. O que ninguém vê por trás de você empurrando o carrinho e fazendo suas vendas? As pessoas acham de repente que é fácil, né? Ah, ela é campeã de vendas, ela é acostumada, mas o que que as pessoas não enxergam por trás de tudo isso? Eu acho que não enxergo uma pessoa que tem sonhos, que tem metas, é uma pessoa que tem talvez sentimentos. Hum... Ai, é difícil a pergunta, hein? É, mas assim, às vezes a gente tá ali com sorriso, com para falar o que às vezes a pessoa precisa ouvir, mas às vezes você tá destruído por dentro. E é isso que a pessoa não enxerga. Não enxerga, não enxerga quem é a Viviane mesmo. E eu acho que também eu não vou abrir quem sou eu para todo mundo, né? Então, às vezes a pessoa só vê uma pessoa bacana, legal e tal, mas às vezes não sabe se eu tô passando por algum problema ou não. Entendi. E se você pudesse dar uma dica hoje para a pessoa que trabalha com venda, a pessoa está começando agora a trabalhar com venda, ela queria vender mais, de repente, independente do produto que seja, que dica você daria para essa pessoa? Olha, para você que está começando agora na área de vendas, a dica é primeiro estudar sobre o seu produto, conhecer seu produto, acreditar no seu produto, porque você vai ter capacidade para mostrar para esse seu cliente o seu conhecimento, que esse produto vai ser bom, vai trazer resultados. Automaticamente você vai aumentar suas vendas. Sem acreditar no produto, você vai ficar patinando, você não vai conseguir chegar a lugar algum. Então, para quem está começando hoje, eu diria que estude sobre o produto, aprenda sobre ele, domine ele, para que você passe com toda a confiança, toda a categoria, o que o seu cliente precisa ouvir para fechar o negócio com você. Que bacana! E diz para mim uma coisa, você sente que você ainda tem potencial para crescer mais? Eu sinto. Eu falei até, teve uma reunião na Yakut recentemente, eu falei lá para a gerente, que é a Nereide, que eu falei, olha, a cada 2 anos a Yakut ela faz, né, uma convenção anual lá no Japão. E o meu sonho é ir para lá. Eu acho o sonho de qualquer vendedora porta a porta é um dia ser escolhida para ir para lá representar o Brasil. E eu sei que nos desafios que eu tenho é algo que tem que se programar, porque você tem que vender muitos frascos por mês, né? Então, eu falei para ela, 2027 não vai dar, mas 2029 eu quero me organizar para estar entre as 10 vendedoras do É Brasil de que vai 2 em lá, 2 de anos? 2 em 2 anos. E a meta é pesada? Tem que vender bastante? Olha, tem que vender uma média de 15 mil frascos 15.000? por mês. Caramba! Por mês. No tempo máximo que eu consegui, eu cheguei, eu acho que eu acredito que eu cheguei perto dos 7 mil frascos. Mas você tem que fazer uma estratégia de venda muito boa para conseguir atingir, chegar nisso aí. 7.000. E como você, curiosidade, né? Como que você pega os produtos? Te entregam na sua casa? É, a gente tinha um centro de distribuição bem pequenininho, Americana. Depois que nós passamos pelo Covid, a empresa reestruturou tudo isso e centralizou um centro de distribuição em Sumaré. Então, todos os dias saem os pedidos de lá. Então, eu faço o meu pedido para minha líder, aí ela providencia esse pedido e eles fazem as entregas em domicílio para nós. Então, vem o veículo atendendo os vendedores. Geralmente o veículo que traz para mim começa lá, Nova Odessa, passa por Americana e depois vai para Santa Bárbara. Mas todos os dias nós temos o produto que chega da fábrica, que a fábrica da Yakult aqui no Brasil, em São Paulo, fica em Lorena. Então vem para nós de Lorena, nesse centro de distribuição, e de lá eles fazem a distribuição para as cidades aqui da nossa região. Legal. E esse sonho aí de conhecer o Japão? Isso virou meta já? Isso é desde criança, eu sonhava em conhecer o Japão, Ah, né? é? Aí eu trabalho para uma empresa japonesa que tem a oportunidade de levar o seu funcionário, o seu cliente, na verdade, porque na verdade, vamos colocar, alinhar aqui. Eu sou a cliente da Yakult. Eu tenho um cadastro onde eu compro os produtos deles e revendo no bairro onde eu moro, né? Então, esses clientes do bairro são os meus clientes. Mas a meta, já imaginou ir para o Japão com tudo pago, representando o Brasil e ainda sendo reconhecido pela Yakult como um excelente vendedor? É top isso. Então virou meta, sim. Eu falo, olha, eu vou me reorganizar, ver o quanto que eu tenho que vender mensalmente, como é que eu vou atingir esses clientes para conseguir chegar nesse resultado.
Legal. E você pensa nos próximos anos, próximos 5 anos, de repente, em continuar firme no Yakult? Ou você tem algum, assim, projeto de montar um outro negócio, fazer alguma coisa ou não? Você tá firme e forte ali? Eu tô firme e forte nisso. Uma das coisas que eu quero investir para mim é pegar um carro, porque eu posso atingir bairros que, por exemplo, a gente tem muita dificuldade de ter vendedores em alguns bairros, e aí eu gostaria de ter oportunidade de estar nesses locais, né? Outra coisa que um carro me ajudaria também é que nós temos condomínios, às vezes condomínios têm feira noturna. Para mim, ir de carrinho, tal, essa parte fica mais difícil. Eu acho que não só pela locomoção, mas pela segurança. Então, com um veículo eu conseguiria, até levar o carrinho, montar lá nessa feira para poder atuar também. Então, acho que é uma visão que dá para você conseguir, atingir mais gentes e vender mais. Interessante. Outra coisa também que você falou aí, eu fiquei pensando aqui, com esse monte de condomínio que tem agora em Americana, que antigamente não tinha. Para você não compensa chegar nesse prédio e vender para várias pessoas numa portaria? Acontece isso? Acontece, que nem eu atendo de terça-feira um pessoal lá no Side, que é ali no perto da Abdo Najar. Às vezes você encosta lá o carrinho na portaria, o pessoal vai entrando, saindo e fora os que já moram dentro. É que bem no Side eu atendo também muita gente que está no local de trabalho. Tem gente que trabalha no Senac, na diretoria de ensino, então eu já levo nesses locais de trabalho. Mas lá dentro você ainda consegue vender para outras pessoas. E quando você abastece o seu carrinho de manhã e sai para fazer a venda, você acaba no meio do caminho. Como você faz para reabastecer? Você tem que voltar? Geralmente eu volto para casa, mas como eu sou uma Aham. pessoa bem organizada, 80% do carrinho já está vendido. Então eu já tenho a demarcação do que eu estou levando que está Uhum. vendido. E aí 20% eu calculo, eu levo de extra para vender para quem eu encontrar no E caminho. já aconteceu, de acabar no caminho e você ter que voltar. Não, aí eu geralmente eu ligo para minha líder e eu falo: "Escuta, você está por onde? Tem como me socorrer?". Já aconteceu isso também. Hum. E às vezes também ela precisar de algum apoio meu e falar: "Escuta, você pode emprestar um fardo aí de Yakult para uma outra vendedora assim e tal?". Também. É tipo o famoso uma mão lava a outra. E resumindo tudo isso, valeu a pena até agora? Sim, financeiramente valeu a pena, emocionalmente valeu a pena, eu acho que todos os sentidos valeu a pena. Eu tenho, assim, eu divulguei um sonho para você que é realmente conhecer o Japão, mas o outro que é mais concreto no momento, eu tenho muita vontade de sair da casa onde eu estou, que é uma casa alugada, para ir morar no que é meu. Uhum. E aí a Cutbi proporcionou isso, através dos lucros que eu tenho. Então hoje eu pago um consórcio para pegar um apartamento e eu sempre falo para meus clientes: eu vou morar nessa casa de aluguel, eu só saio daqui para ir morar no meu apartamento. Então eu já pago o consórcio já há alguns anos e é aí a CUT que me proporcionou isso. Então, assim, o sonho da casa própria é construído. É que na época eu estava passando pelo divórcio e, entre várias possibilidades que eu estudei, o consórcio para mim foi o mais adequado para eu conseguir guardar esse valor para conseguir o imóvel, né? Então, ainda acho que foi um bom negócio que eu fiz. Nossa, que bacana, hein. Já pensou o dia que esse dia chegar? Então, nossa, eu consigo imaginar tudo. Eu tenho muita vontade, ó, fazer propaganda aqui, de morar no Morada do Porto, mas até lá talvez não tenha mais apartamento para eu comprar. Aí eu sei que a Caprem está construindo o Morada Lisboa, eu falei, posso ser vizinha do Morada do Porto. Ah, mas Mas nunca se sabe, né, porque é por sorteio o consórcio, é né. por sorteio. Pode sair esse mês, como pode demorar um Então, pouquinho mais, né? já pensou a próxima vez que eu te convidar, você vir aqui contar aonde você tá morando, como que foi, que bacana? Ah, então, né? É o meu sonho de consumo. Que papo gostoso, gente, mas a gente já tá no finalzinho, ó, 57 minutos de papo aqui já, hein, quase 1 hora. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem final para quem nos assiste, seja para um empreendedor, seja para outra pessoa que vende Yakult, seja para uma pessoa que nem empreende, aquilo que tiver no seu coração. Olha, para você que está começando agora, para você que já está nesse caminho, né? Para você que de repente está no CLT pensando várias coisas, será que vale a pena empreender ou não? Eu posso te dizer que a gente trabalha pra caramba, tá? Tem que ter ideias, tem que conhecer pessoas que já empreendem para você ir sempre tendo insights e conseguir trazer para o seu negócio, mas não desista, porque empreender não é fácil, não é flores, tem sol, tem chuva, mas também tem muito ganho, tem muito reconhecimento e eu acredito que a gente, no potencial correto, você estudar sobre o negócio,
avaliar os seus prós e contras vai fazer a diferença na hora que você decidir investir. Não tenha medo, tenha coragem. Tenha coragem e corra atrás dos seus sonhos, que no final, de uma certa forma, tudo dá certo. Uau! É isso aí. A vida ensina a gente, né? Com certeza. E é nessa vibe que a gente encerra o nosso programa de hoje. E eu queria te agradecer, Viviane, por vir aqui, por deixar o seu negócio, que agora era para ela estar aí, ó, vendendo Yakult. Ela não atrasou não, viu, gente? É que ela tá aqui hoje, participando aqui dessa entrevista muito bacana. Muito obrigado. Marcelo, eu que agradeço a oportunidade. Foi incrível estar aqui, né? Ter essa abertura, contar um pouco da minha história. E eu espero que essa minha história possa inspirar outras pessoas também. Com certeza vai inspirar, viu, gente? Vocês perceberam que não é fácil ser empreendedor, mas vocês viram no olho dela que ela gosta do que ela faz, né? Pensa numa bichinha que vende. Quando eu conheci ela numa rodada de negócio, e foi o quê? Semana passada, né? Foi se não me engano, quinta-feira É, passada. quinta-feira passada. Eu conheci ela numa mesa ali, numa rodada de negócio, não teve jeito. Essa mulher fala bem demais, né? O que vocês acharam? O que a gente aprendeu aqui hoje? A gente aprendeu o seguinte, gente. A vida não muda quando aparece a oportunidade perfeita. Tem gente que espera só aparecer a oportunidade perfeita, mas ela não acontece. Você tem que correr atrás para fazer acontecer. Ela muda quando alguém continua mesmo sem garantia nenhuma. A Viviane mostra que dignidade não está no cargo. Porque tem muita gente que deve pensar assim: ah, vende Yakult na rua. Acho que você passa por isso, né? Você vai numa rodada de negócio, às vezes a pessoa tá lá e a pessoa fala: o que você faz? Trabalho no escritório. E você? Eu vendo Yakult. A pessoa já olha meio assim, não é? Cara, o que me chamou a atenção nela foi essa humildade e esse conhecimento que ela tem. Assim, não desmerecendo, mas a gente quando pensa sem conhecer a pessoa, ah, vende sorvete, por exemplo, tem gente que empurra carrinho de sorvete, ou outros. Tipo, só assim pensa, essa pessoa não é empreendedor. É sim, e é muito mais empreendedor do que muita gente por aí. E talvez seja isso que muita gente ainda não entendeu. Não existe trabalho pequeno, existe visão pequena. Então, se esse episódio fez sentido para você, já deixa o seu like novamente, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, porque toda quinta-feira às 19 horas tem papo novo aqui no Gestão Sem Gravata. Sempre com histórias reais de bastidores, a gente mostra aqui o que ninguém mostra. As conversas que fazem você enxergar de verdade o empreendedorismo do jeito humano que ele é. Eu sou o Marcelo Melo da Spaces, obrigado pelo carinho, pela audiência e semana que vem tem mais. E aqui, ó, é sem personagem, sem fantasia, sem palco e, claro, sem gravata.